um novo livro, A Chave do Milagre, escrito pelo missionário David Silva. Capítulo 1. Fé inabalável. Livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Israel estava enfrentando, em alguns versículos anteriores, a sua integridade moral. E eles tinham perdido. E isso não é bom. Uma pessoa que perde sua moral, ela se torna vulgar, imoral. E isso desagrada aos olhos do Senhor. Deus, ele quer que os seus filhos o agradem. Ele quer que os seus filhos o respeitem, o amem e o adorem. Mas quando não acontece isso, o povo padece. Porque o povo de Israel tinha pecado contra o Senhor. E Miqueias, ele disse no versículo 7: Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O Miqueias, ele não olhou para os exemplos errôneos do povo. Ele não olhou para homens, não. Ele olhou para o Deus vivo. Ele teve Deus como o seu exemplo. Por isso que ele falou, o Deus da minha salvação. Salvação quer dizer livramento. O Deus que me livra dos perigos, dos obstáculos. Quem sabe você tem vivido uma vida errônea, uma vida difícil. É porque você precisa olhar para Deus, olhar para o Senhor, como Miqueias fez. E o Deus da paz, do livramento, te socorrerá, te dará o livramento, te dará a ajuda, o sustento, o socorro que você precisa. Vou ler de novo o versículo 7. Disse Miqueias: Eu, porém, olharei para o Senhor. Como é que é olhar para o Senhor? É uma imagem, uma fotografia, uma estátua? Não. Olhar para o Senhor quer dizer olhar para a sua palavra, para os seus ensinamentos, para as suas instruções, para os seus estatutos. Isso é olhar para o Senhor. Ele teve Deus como seu exemplo. E quem tem o Senhor como seu exemplo, essa pessoa anda em paz. Essa pessoa anda livre. Essa pessoa anda salva, porque ela olha para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no meu Deus. Ele sabia que se ele esperasse em Deus, ele teria a resposta que ele precisava. E ele teve a resposta. Esperarei no meu Deus, Deus da minha salvação. O Deus que me livrou, que me livra, que nos livra. É isso que a palavra está dizendo. O meu Deus me ouvirá. Traduzindo, a sua oração, sendo feita com fé, com certeza absoluta no Deus vivo, Ele vai estar ouvindo você e te livrando de todos os males. Capítulo 2. A chave do milagre. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 19. Que diz assim: Disse Jesus: Dar-te-ei as chaves. Disse Jesus para Pedro: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Certa feita, o autor do livro,
a chave do milagre, chamado David Silva, aos seus 19 anos de idade, ele ia evangelizando na sua cidade, a qual ele mora. E ele passou numa rua estreita e tinha uma quitanda, uma bodeguinha. E lá dentro da bodeguinha, no finalzinho, tinha uma senhorinha varrendo a cozinha. E ali ele ouviu a voz de Deus. E Deus falou ao seu coração dizendo: meu filho, ajude essa pessoa. Vá lá e compre uma mercadoria. E automaticamente ele obedeceu a voz do Senhor. Ele foi até a quitanda, bateu palma, foi de casa, e a senhorinha veio lentamente, caminhando, como alguém que anda no escuro. Você já viu alguém que anda no escuro? Ele anda botando a mão nas coisas, porque ele não enxerga. Qualquer momento pode tropeçar. E aquela senhorinha veio e disse: olá, o que é que você quer? E ele disse: eu quero um biscoito recheado. Ela pegou o biscoito e deu a ele. E ele percebeu que ela sofria de muitas dores. E ele perguntou: o que a senhora tem? Aí ela disse: meu filho, eu sofro muito de dor no corpo. Eu já tomei muitos remédios e não dá jeito. Sofro de muitas doenças. Aí Deus falou novamente ao coração do David: meu filho, eu te trouxe aqui, não é simplesmente para comprar esse lanche, mas sim porque vou te usar como instrumento para curar a vida dessa senhora. Quem sabe, muitas vezes ela tem clamado: meu Deus, me cura, me ajuda, me socorre. Ela era uma senhora católica. Esse livro é para você católico, evangélico, espírita, e você que não tem nenhuma religião. E ali ele disse: eu posso pôr a mão na sua cabeça? E ali ele usou uma das chaves do reino dos céus. Como Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Essas chaves, elas abrem portas que liberam anjos com vitórias que trazem do céu para socorrer as pessoas na terra. Essa chave está com Pedro? Não está mais, porque Pedro agora está no descanso, está no céu. Essa chave agora está comigo e com você que busca a Deus. E ali ele usou uma das chaves, a oração. Orou pelaquela senhora. E ele disse: pisa forte no chão agora, senhora. E ela pisou forte no chão. E ela disse: eu estou curada. Não tenho mais absolutamente nada. E ele disse: diga obrigado, Jesus. E ela disse: muito obrigado, Senhor Jesus. E ali Deus usou ele como instrumento, e aquela senhora foi curada da sua enfermidade. Por isso que Jesus disse: dar-te-ei as chaves. São várias chaves: chave do milagre, chave da vitória, chave da bênção, chave da prosperidade, chave da salvação, chave da transformação, chave da mudança da história da carreira humana. Essas chaves estão escritas na Bíblia. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Foi ligado uma oração na terra, e daí foi ligado nos céus. E aquela senhora foi curada. E depois o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Traduzindo, terminou a oração, aquela porta no céu é fechada, a chave é guardada
e você segue em frente no seu caminho. Capítulo 3. Vencerás as lutas. Livro de Salmos, capítulo 91, versículo 13. Todos nós na vida já enfrentamos batalhas e dificuldades. Já enfrentamos várias adversidades. Isso é de fato. Mas a Bíblia nos mostra como vencer as lutas. A Bíblia é um livro que nos exorta que Deus é amor. Só que Deus também tem sentimentos. Se você se afasta de Deus, Deus fica irado. E Ele pode te punir por isso. Mas se você se aproxima dEle, Ele te livra. Ele cuida de você. Ele te dá o carinho dEle. E diz assim a palavra de Deus no Salmo 91, versículo de número 13. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Volta aí na parte A do versículo. Pisarás o leão. Para um homem pisar um leão, ele tem que ser doméstico. E aí o leão se deita e o homem pisa em sua cabeça. Se o leão não for domesticado, ele devora uma pessoa num piscar de olhos. Mas se a pessoa for valente como Davi, como diz lá no livro de Samuel, que Davi, antes de enfrentar Golias, ele já tinha enfrentado um urso e um leão. E tinha vencido todos os dois para salvar a vida de uma ovelha. O nosso Deus, Ele luta nossas batalhas. Ele vence as nossas adversidades. Ele faz nós pisarmos o leão. O leão que Moisés estava falando no capítulo 91, versículo 13, poderia ser, ou talvez fosse, a vitória que ele obteve da parte do Senhor sobre o faraó. Faraó vinha com seu exército para destruir Israel, matá-los todos. E Moisés estava diante do mar vermelho. E Deus abriu o mar. Aquele mar representava um grande leão, uma grande dificuldade. Só que Deus deu a vitória e foi glorificado em cima de Faraó. Talvez você tenha um leão na sua vida que seja o câncer, seja lepra, seja tumores malignos, seja tumores nos seios, seja bico de papagaio, hérnia de disco, pedra na vesícula, pedra nos rins, qualquer uma dessas doenças. A criancinha que nasceu com o coração doente. Talvez você tenha um problema pulmonar, tenha problemas nos ossos, toporose, artrite, artrose, tenha diversos problemas, que para você é um leão, porque você toma medicamentos que só aliviam, sedativos, calmantes, remédios que são caríssimos. Só que Deus, o Senhor, te livrará dessa luta, te livrará deste leão. Ele fará você pisar este leão, como Moisés pisou. Está escrito na palavra, no Salmo 91, versículo 13. Pisarás o leão. E ponto final. Estou colocando ponto final, é da minha parte, tá? Pisarás o leão. Moisés pisou muitos leões na vida dele. E assim será na sua vida. Você vai pisar o leão porque Deus te dará a vitória. Aí vai diminuindo os problemas. E a áspide? A áspide é um tipo de víbora perigosa, que se picar alguém, a pessoa morre. Mas o fogo de Deus que ia à frente do povo de Israel ia destruindo todas as áspides. Quem sabe o Moisés, quanta áspide ele matou no deserto. Quanta víbora, que é a áspide, víbora venenosa, ele decapitou.
obtendo a vitória. Quem sabe o seu problema não é tão grande, seja como uma áspide, seja um problema de língua venenosa, alguém que está te caluniando. Não se preocupe. O Deus da Bíblia te dará a vitória se você confiar nele e esperar em sua salvação. Calcarás aos pés o leãozinho. O leãozinho é um felino pequeno. Quem sabe você tem alguém que não está no seu nível espiritual, mas só que ele anda na carnalidade, no pecado, e está perseguindo você, está querendo o seu mal. Deus diz na palavra que você vai pisar esse leãozinho, ele será eliminado dos seus caminhos, ele sumirá, ele não existirá mais, porque o Deus vivo fará você vencer essa luta. E a serpente. Muitos de nós já vimos serpentes, cobras. Eu, quando era criança, eu fui para o pé de azeitona e levei um colega. E a gente comendo azeitona felizes. Aí o meu colega disse: David, olha para cima. Quando eu olhei, estava cheio de serpentes. As serpentes passavam nos galhos do pé de azeitona numa velocidade incrível. E era perigoso uma delas nos picarem. Eu disse: vamos embora daqui. Eu não matei nenhuma naquele dia. Mas o fato de Deus ter tocado nos olhos do meu colega e ele ter visto, nós recebemos um livramento de Deus de não sermos mortos por alguma daquelas serpentes. Quem sabe a serpente da sua vida seja um problema com o marido, um problema com a esposa, com os filhos. Não se preocupe. Se você confiar em Deus, Deus vai tirar essa serpente, esse problema dos seus caminhos e te dará a vitória. Amém? Então esse é o livro, A Chave do Milagre. Eu quero orar por você. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida dessa pessoa, meu Pai, que ouviu este livro, que leu este livro. Faz que ela tenha paz, tenha livramentos, tenha segurança, tenha o socorro do Senhor. Repreende toda seta, lança, algema do diabo, grilhões infernais, sejam aniquilados, meu Deus, do caminho dessa pessoa. E ela receba a chave do milagre na vida dela, em todas as áreas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E que Deus nos abençoe.